Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, né, e falando sobre diversos assuntos aí com os diferentes setores do campo da esquerda. E no dia de hoje, né, nós vamos conversar um pouco, né, sobre o Congresso da Uni, que vai ocorrer, se eu não me engano, a Júlia me corrige se estiver errado, acho que tá aqui na semana do dia 10 do dia 12, né, por aí. E vamos conversar aí com as diferentes correntes, né, setores da esquerda que vai participar deste momento. E um desses setores vai ser a Faísca, né, Juventude ligada ao MRT, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, que vai aí, né, participar do Congresso da Uni, também como um setor de oposição. Então, a minha convidada aqui é a Júlia Cardoso, né, da Juventude Faísca, né, eu brinco, a antiga movimento Plenos Pulmões. É, e então peço aí para que a Júlia primeiramente fale um pouquinho dela, para ela se apresentar. Sim, eu sou Júlia, eu tô na Faísca há algum tempo já, e também tô no MRT, e também sou militante do Põe Rosas, que é a nossa agrupação de mulheres internacional, e sou estudante da USP, faço ciências sociais, e é isso, aí eu vim contribuir um pouco hoje, até porque nas últimas semanas, na USP, como a gente está tendo, enfim, diversas universidades, a gente teve a campanha para o CONUNE, né? Porque, enfim, tem as eleições para delegados dentro de todas as universidades, para tirar os delegados que a gente vai levar para o Congresso, que vai ser realizado do dia 12 até o dia 16 em Brasília. Enfim, então é isso, tipo, bem importante a gente dar essa batalha dentro das universidades para tirar delegados o máximo possível, porque o Congresso, enfim, se trata de basicamente a orientação nacional para o próximo período no movimento estudantil, assim. Maravilha, Júlia. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Você já adiantou algumas questões, eu queria que você aprofundasse um pouco mais, né? O que, né, esperar deste congresso da Uni? O que esperar? É muito amplo isso, mas. Ah, eu tô ouvindo a minha voz, se você puder. O meu microfone está desligado. Ó, tá. Enfim, eu vou tentar falar mesmo assim. Mas, enfim, eu acho que o que a gente espera, agora parou. O que a gente espera, assim, eu não sei exatamente em que sentido você está falando, mas eu não sei, assim, é um congresso que, especificamente desse ano, ele tem uma importância bastante grande, assim, porque é um congresso depois de 4 anos de Bolsonaro, assim. E aí, o que isso significa é que o último congresso da Uni que foi realizado foi em 2019, porque não foi realizado, tipo, enfim, até o final, o congresso que a gente teve na pandemia, até que, enfim, tinha dificuldade justamente de ser online, assim, e aí eu acho que teve algumas debilidades. Enfim, aí tem, tipo, bastante essa importância, assim, e o que está se tratando nesse congresso, inclusive, é do que, tipo assim, o que está em jogo, na verdade, é se a gente vai ter uma direção da Uni que é capaz de combater os ataques que estão colocados, porque, tipo, ataques colocados nacionalmente, tipo, não faltam, assim. O próprio exemplo do marco temporal que foi passado pelo Senado pela Câmara nas últimas semanas, e o próprio exemplo do arcabouço fiscal que foi passado pelo Senado na última semana, assim. Então, tipo, não se faltam ataques nacionais, só que justamente a Uni é justamente isso, tipo, justamente tem a capacidade de cumprir um papel de organizar os estudantes para combater esses ataques, assim.
E aí, nesse sentido, tipo, o que está em jogo é se vai manter a direção que a gente tem hoje na Uni, que é uma direção que incorpora diretamente o governo, que está dentro do governo e que não faz esse combate até o final, ou se a gente vai ter uma oposição de esquerda que vai poder, que vai de fato organizar os estudantes de forma independente, assim. Enfim, e aí eu acho que vai ter bastante esse embate, só que eu acho que a questão da independência do governo é uma coisa que tá para permear todo o debate, assim, que a gente vai ter na Uni, porque o cenário que se trata é esse, tipo, um cenário em que a gente tem hoje na direção da Uni o PCdoB e o PT, que são o governo em si, e só que a gente tem uma oposição, como a própria oposição do PSOL, que está incorporando, de certa forma, o governo, com inclusive cargos nos ministérios, assim. Então, e aí tem o outro lado da oposição, que é assim como a gente da Faísca, coloca a independência do governo sem estar incorporando justamente esse governo. Então, eu acho que, tipo, esse flanco da independência, ele deve permear, tipo, todo o Congresso, assim. Mas, não sei. Não sei se ajudou a responder. Perfeitamente, foi a resposta que eu queria escutar, inclusive. E Júlia, o seguinte, eu queria que você entrasse mais sobre a questão da independência ao governo, né? Por que que a Uni e outras entidades, seja estudantis, mas também sindicais, tem que ser independente, né, do atual governo? Então, a independência do governo ela é muito fundamental porque é isso. Por exemplo, o que acontece, porque eu disse que quem não consegue ser independente, muito claramente, a UJS, que é do PCdoB, o Levante e o PT, porque eles estão incorporando diretamente o governo. Então, tem um ataque, se a gente passa um ataque pelo governo federal, como eu dei o exemplo, como, enfim, tipo, é isso que eu falei, exemplos não faltam. Então, se a gente tem o arcabouço fiscal, o marco temporal, se a gente tem a reforma do novo ensino médio, que foi suspendida pelo governo Lula, mas que não foi revogada, quando a gente tem a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, todo esse conjunto de ataques, se você está dentro do governo, na verdade, inclusive, o discurso dessas correntes é justamente que a gente tem que apoiar agora o governo federal para, tipo, para conseguir fazer a sua política, assim. Só que o problema disso tudo é que qual é a política que está sendo passada? É justamente uma política reformista e de ataques. Porque o próprio arcabouço fiscal foi articulado pelo próprio governo Lula. Tipo, foi articulado com o Haddad juntamente com o Lira. Então, tipo, você defender o governo, não se colocar independente a ele, tipo, é essa política que você está defendendo. E aí, por que a independência é importante? Justamente para que você consiga não tá, tipo, com nem nada preso com o governo em nenhum sentido financeiro, nenhum sentido político, para que você consiga fazer uma oposição até o final. Porque essa oposição é justamente contra o governo. Não tem como a gente estar ao lado do governo que ataca a gente e se colocar, tipo, contra esses mesmos ataques, assim. Porque pra gente, da Faísca do MRT, justamente, a nossa aliança não é, tipo, ao lado do governo federal e acreditar nas instituições, assim. Pra gente, a nossa aliança é justamente com os trabalhadores, assim. Com os indígenas, assim, agora mais fundamentalmente por conta do marco temporal, assim. Enfim, até porque se você não se coloca independente do governo, você tem um crédito bastante grande nas instituições, assim. E a gente acha que não, as instituições não vão fornecer, porque as instituições são burguesas e elas não têm o interesse de fornecer, tipo assim, a melhor vida para a classe trabalhadora, mas na verdade se utilizar de todos os mecanismos possíveis para explorar ao máximo, tipo, a classe trabalhadora, porque é isso que significa todas essas reformas, é isso que significa todos esses ataques. O que o arcabouço fiscal significa é você cortar os gastos no plano social e você
descarregar ainda mais a crise nas nossas costas, na juventude e na classe trabalhadora, assim. É isso que significa quando você tira dinheiro da saúde, você tira dinheiro da educação, assim. E até, tipo, a longo prazo, o que o arcabouço fiscal coloca é menos contratação. E menos contratação, isso significa mais desemprego e mais trabalho precário, assim. Então, eu não sei se ajudou a responder, mas é justamente isso, tipo, para poder fazer essa oposição até o final, porque, tipo, e para não se colocar aliado do nosso inimigo propriamente, que é um governo que, tipo, não quer revogar as reformas, que é justamente o que precariza a nossa vida, assim. Perfeito, Júlia. Respondeu bem novamente. E, Júlia, eu acho que a gente poderia citar como exemplo aqui, eu queria que você comentasse, né? Inclusive, eu tô até com um certo medo de ser injusto, né, no que eu vou falar, né, em relação à questão das mobilizações contra a reforma do ensino médio, né? Como você muito bem falou, o governo opa, caiu meu microfone, caiu meu fone aqui, peço desculpa, né? Como você muito bem falou, ô, Júlia, é, o governo suspendeu, né, mas não revogou, né? E eu não tô vendo nenhuma mobilização massiva por parte da direção da Uni em relação a esse tema, né? Parece que tá confiando muito demais no governo, né, nessa plebiscito, né, que o governo está fazendo, né, está confiando muito mais nisso do que, né, na força dos estudantes junto com os trabalhadores. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e acho que isso ilustra bem como exemplo do que você está falando, né? Exatamente. Tipo, enfim, a reforma do ensino médio, a precarização do ensino e a precarização do trabalho dos professores, assim. E aí é isso, tipo, há uma confiança muito forte nas instituições e que, enfim, que o governo suspendeu tipo, enfim, há ainda aqueles que dizem que confiam que o governo vai revogar e etc. Mas a realidade é justamente que essa precarização do ensino, do novo ensino médio, já está sendo aplicada nas escolas, assim, de hoje, e isso causa um grande problema, assim. Porque, além de não deixar com que os professores exerçam a sua profissão, no sentido de ensinarem aquilo que eles se formaram durante anos para ensinar e aquilo que vai capacitar, em tipo, diversos sentidos e com senso crítico os próprios alunos, o que é muito fundamental se a gente pensa que, enfim, que não é tipo a política, a educação, assim, enfim, até permitir com que os alunos de hoje tenham acesso ao conhecimento, assim. E, na verdade, o novo ensino médio é justamente uma barreira para tudo isso. E, meu, a Uni é simplesmente a União Nacional dos Estudantes, que representa os estudantes a nível nacional, e o que a Uni tem que fazer se não defender o próprio ensino dos estudantes e o próprio trabalho, assim. Porque é isso, eu sou estudante de ciências sociais, eu vou ser professora, e aí, entendeu? Tipo, é a minha carreira, tipo assim, que está colocada em xeque, que está colocada em jogo, e na verdade a entidade que a gente tem, que seria para, tipo, enfim, mobilizar massivamente, tipo, o país inteiro, se é a representação nacional que a Uni se coloca, enquanto não está fazendo isso, assim. De um ataque muito, muito importante, muito, muito preocupante, inclusive, assim. Não só para nossa geração, que não vai conseguir trabalhar e que já está tendo o ensino precarizado, mas para as próximas gerações, assim. E aí, nesse sentido, teve, se não me engano, teve uma ou duas mobilizações com secundaristas em relação ao novo ensino médio, mas é isso, não se tirou a partir disso um calendário de lutas, que seria tipo a continuidade das mobilizações, assim, para poder justamente massificar e a gente poder sair vitorioso. E para mim esse é um dos grandes problemas das mobilizações chamadas pela Uni, assim, que é serem mobilizações formais, porque não há uma construção desde as bases. E quando a gente fala de construir na base, é justamente que se façam, enfim, que a Uni esteja presente nas universidades
e construa em cada curso, e mobilize cada estudante e mostrar a importância que tem, tipo, as mobilizações e como o único caminho de a gente conquistar as nossas demandas é o movimento estudantil e que é isso, que construa nas bases e nos locais de trabalho, assim. Porque isso é muito importante nesse momento do novo ensino médio, que os alunos tivessem, que os estudantes tivessem aliados aos professores, assim. E eu, se não me engano, teve tipo poucas também mobilizações dos professores em relação ao ensino médio, e na verdade o que eu deveria ter feito é intervindo nesses momentos para unificar os professores com os alunos, assim. Só que eu acho que também tem uma coisa tipo importante, que é qual é a atuação das correntes da Uni no sindicato dos professores, que é a POESP, que é simplesmente o maior sindicato da América Latina, assim. Eu participei das eleições e da apuração do sindicato, e assim, é muito preocupante, na real, a atuação que eles têm, porque é isso. O PT está hoje no sindicato com a burocracia, há 30 anos no sindicato de professores. O PCB e o PSOL também se juntaram a eles nesse sindicato. E, na verdade, isso é muito preocupante, porque é um sindicato que está colocado para travar a luta dos professores. Então, numa esfera do estudantil, a direção da Uni não mobiliza os estudantes junto com os professores, e porque poderia ter, tipo, se criado uma luta muito forte que poderia ter revogado essa reforma se a gente teria se unificado. E, na verdade, no sindicato dos professores é uma trava direta para a luta dos professores, assim. Porque é isso, tem uma atuação de, no meio das mobilizações, estarem, tipo assim, desmoralizando o conjunto da categoria e não dando também a longo prazo, que seria muito fundamental, a continuidade nessas mobilizações, assim. E é muito de se questionar se essa mobilização que eles não dão continuidade, na verdade, não se explica pelo cenário eleitoral que está colocado agora pelo Conune, entendeu? Enfim, mas é um pouco isso, assim. Maravilha! E, Júlia, vocês deram um exemplo bastante correto e acertado, na minha opinião, na Universidade Federal do ABC, né? Onde vocês, né, estiveram juntos, né, com as trabalhadoras terceirizadas, né? Que é uma característica, né, inclusive da juventude faísca, né, de apoiar os setores de trabalhadores mais precarizados. Eu gostaria que você comentasse um pouco aí dessa luta que vocês tiveram aí no ABC. Meu, foi muito fundamental, assim, a batalha que a gente deu no ABC e foi muito inspirador. Eu participei bem brevemente, assim, mas, é, mas assim, tipo, assim como todas as universidades que a Faísca tá, a gente está apoiando os terceirizados. E a gente acha que isso é muito fundamental, porque, na verdade, a terceirização é o que sustenta as universidades públicas hoje. Porque é isso, por exemplo, a USP, o ABC e, enfim, uma infinidade de outras são tidas como universidades de excelência, enquanto essa excelência é sustentada pela terceirização do trabalho. Assim. E a terceirização do trabalho significa precarização. É isso. É o que a gente tem exemplo, eu acho que eu vou falar do ABC já, mas eu acho que eu posso falar um pouco mais da USP, assim. Enfim, a gente tem trabalhadoras lá que é isso, que na USP as trabalhadoras não têm nem acesso ao cartão para andar no ônibus dentro da universidade, uma coisa que todo o conjunto da universidade tem acesso, que os professores têm acesso, que os trabalhadores efetivos têm acesso, que os alunos têm acesso, e essas trabalhadoras não têm acesso, assim. Então elas têm que andar a pé dentro da universidade. Ao caso de trabalhadoras estarem submetidas a uma sobrecarga de trabalho tão grande, de terem histórias de trabalhadoras que não conseguiam mais pentear os seus cabelos por conta do movimento repetitivo com os braços, assim. E aí, nesse sentido, tipo, a gente vê como é muito a precarização, a terceirização do trabalho e como isso é muito sério. E isso é muito sério porque, além da condição precária de trabalho, na verdade, a gente também tem uma segregação muito clara, que é uma segregação entre trabalhadores, dividir trabalhadores efetivos e trabalhadores terceirizados, assim.
justamente que é uma estratégia que se utiliza para que não há unificação entre essa categoria, para que eles possam lutar justamente contra esse projeto privatista de terceirizar cada vez mais o trabalho, porque a terceirização, justamente por ser a precarização, é também maior lucro para os capitalistas. E maior lucro, enfim, para a própria reitoria da universidade, assim. Isso é um cenário que é colocado dentro da USP, é um cenário que é colocado na Unicamp, por exemplo, também, quando a gente teve a trabalhadora Cleide, que morreu pela sobrecarga de trabalho, é colocado dentro da UFABC também, que tem todo o setor da segurança, o setor da limpeza, em sua grande parte, se não em sua totalidade, terceirizado, assim. Na verdade, eu acho que a gente teve uma luta em 2017 na UFABC bastante importante, assim, porque em 2017 a gente estava na linha de frente de lutar pelas cotas trans. Isso começou com uma trabalhadora terceirizada, porque a gente tinha uma trabalhadora terceirizada da limpeza, a Dani, que ela era proibida de limpar o banheiro feminino. E aí a gente, enfim, entrou em contato com esse caso e achou isso um completo absurdo, assim. E aí, a partir disso, a gente começou uma luta bastante importante e conseguiu implementar as cotas trans na UFABC, assim. Então, tipo, eu acho que para isso, para mim, é um exemplo do quanto, tipo, estar ao lado dos trabalhadores e principalmente os trabalhadores terceirizados é o caminho, assim, para a gente conquistar, enfim, as nossas coisas e as nossas demandas. E aí é bastante isso, assim, estar ao lado dos terceirizados, é ver o absurdo que é e a irracionalidade, só é racional para o sistema capitalista, justamente, a precarização do trabalho nesse nível, e o quanto a gente se coloca bastante contra isso, a necessidade de a gente se unificar com a nossa classe, se unificar com os trabalhadores, sejam eles efetivos e terceirizados, como forma de fortalecer tanto as nossas demandas, tanto a nossa luta como a luta deles, porque a gente tem o mesmo inimigo. Os trabalhadores e estudantes são inimigos propriamente da reitoria, que é formada hoje de uma forma totalmente antidemocrática, sendo representada por uma casta burguesa, assim, que não representa os estudantes, em que os estudantes pouco têm voz, e que é por isso que a gente acha que a gente tem que se unificar, e nesse sentido que, além da batalha bastante grande que a gente deu dentro das universidades, como a UFABC é muito exemplo, a UFABC é exemplo porque foi tão acertada essa política de a gente estar ao lado dos terceirizados, que a gente teve uma abertura bastante grande com os estudantes, elegendo 5 delegados na UFABC para o CONUNE, sendo que a primeira campanha que a Faísca faz na UFABC, assim. E aí, nesse sentido, enfim, acho que é um pouco isso. E aí, nesse sentido, a gente vê tão como fundamental essa questão dos terceirizados, que nacionalmente a gente levantou, né, o manifesto contra a terceirização e precarização do trabalho, que, enfim, teve apoio de muitos intelectuais que a gente estava impulsionando, assim. Foi redigido também pelo professor Souto Maior do Direito da USP e pelo Ricardo Antunes, professor de Sociologia de Trabalho lá na Unicamp, que a gente fez um lançamento na USP semanas atrás e estava levantando para os estudantes conhecerem e assinarem durante as campanhas que a gente fez na universidade. Porque, enfim, eu acho que é bastante batalha do próprio movimento estudantil quando quer conquistar uma universidade de qualidade sem precarização. É uma batalha a gente defender os terceirizados, e é por isso que a gente da Faísca, a gente está levantando em todas as universidades que os trabalhadores terceirizados tenham acesso ao BUSP, que é esse cartão para andar no ônibus dentro da universidade, e também que todos os terceirizados sejam efetivados sem a necessidade de concurso público. Porque é isso, muitas das universidades colocam que esses trabalhadores terceirizados têm de fazer concurso público para serem efetivados, porque a efetivação significa justamente mais direitos, mas isso é simplesmente irracional. Porque é irracional você colocar um trabalhador para fazer um concurso para ele exercer um trabalho que ele já exerce. Um trabalho que ele já exerce há anos e que ele já sabe fazer. Então, não faz absolutamente nenhum sentido ele ter que fazer um concurso para isso. Então, é por isso que, enfim, a gente acha que todos os terceirizados têm que ser efetivados. E, enfim, eu acho que é um pouco isso. Não, sim, perfeito, Júlia. E, Júlia, falar um pouco aqui, né,
da luta da IASH, né, que está ocorrendo na USP, acho que da USP Leste, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco aí dessa batalha, né? E como que a Faísca vinha atuando aí nessa mobilização? Sim, a mobilização, se não me engano, ontem ou antes de ontem, ela acabou, né? A ocupação. Os estudantes votaram em assembleia para desocupar o prédio depois de terem imposto para a reitoria ter uma conversa, ter uma reunião e algumas propostas terem sido concedidas, assim. Enfim, e eu acho que a forma que a gente da Faísca interviu nesse momento foi estando presente na ocupação, estando presente na mobilização e também tentando trazer isso para o Butantã, porque a gente colocou como muito fundamental que houvesse a unificação dos campos, porque é isso, a ocupação que aconteceu, né, na EASH, era uma ocupação que estava reivindicando por permanência, então, principalmente em relação ao PAPF, que é o auxílio da USP, que não estava sendo pago. E além de não ser pago para alguns estudantes, também não é concedido para a grande maioria dos estudantes que necessitam desse auxílio. E também pela contratação de professores, assim. Porque, enfim, o campus da EASH é um campus que é bastante precarizado e bastante proletarizado, assim, nos estudantes, e que são cursos muito novos lá, só que também são cursos que têm uma falta de professores bastante grave, bastante grande, que coloca em xeque se os estudantes vão conseguir terminar as suas graduações, assim. Então, a gente. E é uma coisa que a gente, enfim, vê bastante no Butantã, assim, também. É o próprio exemplo o curso de letras da FEFELESTE, que, assim, tem uma falta de professores também bastante grave, como é o exemplo, por exemplo, da habilitação do coreano, assim. Porque o coreano é uma habilitação que só tem na USP, na América Latina inteira, e que é sustentada, ou seja, todas as aulas dessa habilitação é sustentada por uma única professora. Tipo, isso é muito gráfico do quão grave é e do quão grande, na verdade, é a falta de professores, assim. Só que a gente acha que justamente isso, para que a luta fosse fortalecida, era muito fundamental uma unificação entre os campos. Nesse sentido que a gente fez uma exigência bastante grande ao DCE, que representa os estudantes de todos os campos, fazer uma assembleia geral, assim, para que pudesse, de fato, massificar essa luta, assim. E eu acho que a forma que a gente interviu também era bastante parte de denunciar a estrutura de poder da universidade, porque a gente entende que essa questão da permanência, da falta dela e também dos professores é uma questão que ela não vem do nada, ela vem justamente porque a reitoria ela é o flanco transmissor da política bolsonarista do Tarcísio em São Paulo. Então, transmite dentro da universidade um projeto privatista e que é isso, que está constantemente atacando a permanência dos estudantes, porque não quer estudantes pobres dentro da universidade, e também atacando, tipo, os professores no sentido de ter um projeto privatista de desmonte da universidade pública pelo Tarcísio, pela própria reitoria, que é a representação dele, tipo, enfim, a gente pode ver que é representação da burguesia bastante grande que se tem dentro do Conselho Universitário da Reitoria da USP, é quando a gente tem representações dos bancos como a própria Fiesp dentro dessa reitoria, enquanto os estudantes têm duas cadeiras. Tem dois representantes do conjunto estudantil inteiro dentro do conselho universitário. Isso é muito antidemocrático, isso é muito, tipo, absurdo, assim, porque os estudantes são a grande maioria da universidade e eles têm representação irrisória, assim. Então a gente vê que é isso, que tem essa estrutura de poder muito forte e muito anti-estudantil e anti-trabalhadores, que, na verdade, o controle da universidade tinha que estar sobre os estudantes e sobre os trabalhadores proporcionalmente, assim, então com maioria estudantil, e não sob uma reitoria que tem interesses completamente distintos dos nossos, assim. Então a gente acha que uma luta por permanência e por contratação tem que tem que passar por esse questionamento da estrutura de poder da universidade, assim.
Na verdade, a gente acha que, para além da gente ser importante a gente conquistar essa demanda dos estudantes, é também estar aos lados dos trabalhadores, para que a gente conquiste as demandas deles também, que também são as nossas. Quando, a partir do momento, como eu acabei de falar antes, quando eu falei da terceirização, a partir do momento que a demanda dos trabalhadores é construir uma universidade que não seja precarizada, esse é simplesmente o mesmo objetivo dos estudantes, assim. E tendo terminada parcialmente vitoriosa, na verdade, essa ocupação, a gente coloca que ainda assim é preciso que a gente dê continuidade dessa luta, assim, porque ela não tá, tipo, concluída, e é por isso que a gente, enfim, soltou um vídeo nas redes da Faísca, falando sobre a necessidade de o DCE, de fato, convocar uma Assembleia Geral para o próximo período, para o logo início do segundo semestre, assim, porque as férias estão perto, assim, então isso dificulta, mas a gente acha que uma Assembleia Geral para debater sobre o cenário de precarização que está colocada a Universidade de São Paulo é bastante fundamental, assim, porque é só massificando os estudantes que isso será possível ser combatido. Só que a Assembleia Geral é uma coisa que a gente coloca muito sempre como importante, porque é um meio e um método da juventude da classe trabalhadora muito importante de massificar a luta. Então, tipo, isso significa debater com todos os estudantes, mostrar para todos os estudantes, debater sobre o que está acontecendo, e para que esses estudantes sejam de fato sujeitos de decidir o rumo da luta dentro da universidade, assim. Então que de fato participem. Só que toda assembleia, como a gente sempre diz, ela tem que ser construída. Então não se faz uma assembleia às pressas, porque isso significa formalidade e fazer uma assembleia por fazer. Na verdade, a gente acha que a assembleia tem uma importância grande de mobilizar-se. E aí, enfim, eu acho que a gente terminou nessa luta da EASH colocando essa importância, assim. Maravilha, Júlia. E, Júlia, retomando aqui um pouquinho no começo da nossa live, né, da nossa conversa, em relação à questão, né, da independência ao governo, né? Muita gente fala, né, que é preciso apoiar o governo Lula com o risco da extrema direita, que a gente precisa combater a extrema direita, então por isso a gente precisa apoiar o governo. Mas eu acho que aí cabe uma pergunta, né, que eu faço para você. Como que a gente vai combater essa extrema direita? É com independência ou é apoiando o governo Lula? Eu acho que sobre isso a independência se faz mais uma vez, assim. Eu acho que, assim, particularmente, eu acho que o que fortalece a extrema-direita, na verdade, não é a gente se colocar contrário a um governo que, inclusive, é sempre bom lembrar, não é um governo de esquerda até o final, porque se você coloca um projeto de reformas que precariza a vida de toda a população, de toda a classe trabalhadora, isso não é de esquerda. Mas, enfim, até porque, tipo, enfim, o PT teve nos últimos anos uma adaptação, um giro mais à direita bastante grande. Isso é visto quando se tem ainda dentro do Congresso uma representação da extrema direita bastante forte, assim. E a gente acha que não é, tipo, se colocar contra o governo que fortalece a extrema direita. Até porque se você fazer isso, é você ignorar você dizer isso, na verdade, você ignorar toda uma conjuntura e você colocar a culpa na população. Você coloca a culpa justamente, na verdade, em quem é vítima de todo esse projeto de ataque, assim. E, na verdade, o que a gente acha que fortalece a extrema-direita é a conciliação, assim. A gente pode, eu exemplificaria isso com o próprio processo eleitoral que a gente teve agora no final do ano de 2022, porque o que aconteceu é que o governo Lula fez um processo de conciliação bastante claro. Isso é bastante claro quando tem Alckmin na sua chapa, Alckmin que é o responsável por ter, enfim,
reprimido muito brutalmente toda a juventude. No tsunami da educação, a juventude também, em junho de 2013, que, enfim, o próprio Haddad estava como prefeito nesse momento. Mas, enfim, tipo, o Lula fez muitas reuniões com vários banqueiros e com vários, inclusive, representantes do setor bolsonarista no último período, na preparação da sua campanha eleitoral, o que representa justamente uma conciliação, assim. Representa justamente uma adaptação bastante grande ele colocar o Geraldo Alckmin na sua chapa, que é responsável por reprimir a juventude, assim. Então é uma conciliação bastante clara, quando se passa justamente esse ataque do arcabouço, assim. Enfim, eu acho que pra gente justamente é isso, que tipo, a história já demonstrou várias vezes que é a conciliação que fortalece a extrema-direita e não, tipo, a gente propriamente, assim. Eu acho que o que a gente tem que se colocar é tanto se colocar bastante contra. A gente sempre teve uma política que passa por denunciar a extrema-direita e como isso é a coisa mais nojenta que a gente tem na política brasileira hoje. Como eu falei, grande parte da política de precarização que a reitoria tem dentro da universidade é uma política que é responsável pela política bolsonarista, que é de extrema-direita do Tarcísio, que está hoje no governo de São Paulo. Inclusive, isso, a conciliação que o Lula tentou fazer nesse período eleitoral resultou, na verdade, um aumento de votos da extrema-direita, assim. Bolsonaro teve mais votos em 2022 que ele teve em 2018, assim. Então é isso, tipo, todo o processo de conciliação do Lula seria, entre aspas, para tipo combater a extrema direita, porque era esse discurso que o próprio, enfim, o pessoal estava se utilizando na campanha eleitoral, falando que, enfim, que a gente tinha que estar com esses setores agora, porque o que estava em jogo era a gente derrotar o Bolsonaro. Beleza, a extrema-direita foi derrotada nas urnas, mas isso é totalmente suficiente quando a gente vê projetos desse setor de extrema-direita que estão sendo articulados dentro do Congresso, como o próprio marco temporal. E o que significa o marco temporal? Significa um massacre indígena, claramente. Claramente, quando você diz que vai ignorar as terras que foram demarcadas depois de 88, que é exatamente o que esse ataque fala, é que você abre espaço para passar boiada em cima de terras indígenas, derrubando tudo que tem pela frente, assim. Então, tipo, são projetos da extrema-direita que estão articulados dentro desse governo, assim. Isso é total resultado da conciliação provocada, assim, por essa frente ampla, uma frente ampla do Lula, que cabe Geraldo Alckmin, que cabe setor da extrema-direita, que cabe banqueiro, que cabe bolsonarista, que fortalece a bancada evangélica e os militares, que cabe de tudo. É isso, tipo, cabe de tudo como argumento para derrubar o Bolsonaro, e só que ao mesmo tempo também está cabendo de tudo para explorar a classe trabalhadora, assim. Enfim, eu acho que é isso, que tipo, que a forma de derrotar a extrema-direita é se mantendo independente do governo, é denunciando totalmente a política nojenta que a extrema-direita tem no país, todo o discurso de ódio que essa ala da política brasileira tem, principalmente para a população pobre, para a população negra e para a população LGBT, assim, que é uma coisa que a gente viu sobre os 4 anos de Bolsonaro, uma coisa que a gente viu sobre a campanha do Tarcísio, assim, o Tarcísio que entrou no governo e depois de 100 dias já queria fazer um projeto de privatização, de colocar um policiamento nas escolas, quando se teve os ataques nas escolas, que tinha um projeto de privatizar a Sabesp, que isso é um ataque ao serviço que vai ser disponibilizado para a classe trabalhadora, assim. Então é parte de denunciar tudo isso, mas é parte de não ceder à conciliação, porque a gente sabe que não é a conciliação que vai resolver os nossos problemas, assim. Mas a verdade é uma luta organizada que seja independente. E eu acho que é isso. Maravilha, Júlia. E, Júlia, a Faísca coloca, né, que é necessário, né, reorganizar a oposição, né, da Uni.
eu primeiramente pergunto por que é necessário, né? E como que está se comportando aí os demais setores do PSOL que, que eram oposição na Uni até onde eu sei, né? E agora, né, se seguir o mesmo caminho da POSP, fica difícil, né? Sim, seria mais sobre, tipo, a questão da refundação de oposição de esquerda. Tá. Assim, eu acho que é isso que eu tinha falado um pouco, de que da importância de a gente ter uma entidade que se coloque como independente, assim. E é por isso que a gente acha que tem que haver uma refundação da oposição de esquerda da Uni, porque é isso, grande parte da oposição hoje está bem adaptada, assim. O próprio PSOL está adaptado quando, tipo, se coloca, fala em alguns momentos sobre a independência do governo, só que é muito parte de se questionar como que é essa independência. Porque eles têm uma limitação bastante clara de ter essa independência do governo quando eles estão incorporando diretamente o governo. Quando eles estão justamente, tipo, dentro de cargos do governo e quando, enfim, eles inclusive propagam um discurso de que o que os estudantes têm que fazer nesse momento é apoiar o governo Lula, assim. Então, é isso, têm essa limitação por estarem incorporando diretamente o governo de fazer essa oposição até o final. Aquilo que eu falei, de você combater os ataques de um governo que você justamente incorpora. E aí, nesse sentido, a gente estava levantando a importância bastante grande de haver uma refundação da oposição de esquerda, especialmente na USP. A gente fez esse chamado, especialmente para os companheiros do PSTU e da Juventude Rebeldia, assim, inclusive para o Socialismo e Barbárie também, a Juventude Já Basta, que estavam na chapa conjuntamente, por conta. Só que assim, esse chamado de refundação de esquerda ele é demarcado por ter uma independência de classe, uma independência dos governos e da reitoria, assim. Então, por isso, especialmente o chamado ao PSTU, porque quem também estava colocando essa necessidade de independência dos governos sem também estar incorporando os governos, assim. E aí a gente levantou, inclusive, que se houvesse uma plenária da oposição na USP, para que a gente pudesse debater qual é o caminho que a oposição deve tomar, assim. Mas, na verdade, o que aconteceu é que os companheiros do PSTU também estavam levantando essa consigna da refundação da oposição de esquerda, mas ignoraram o nosso chamado e não aceitaram fazer essa plenária de oposição, assim. O que, para mim, coloca uma contradição bastante clara, porque se você se coloca para chamar a refundação da oposição de esquerda, só que você não aceita debater com a esquerda, você não aceita debater sobre qual o caminho que a oposição tem que tomar. Então você não se coloca de fato para organizar a oposição de esquerda da Uni, assim. E, enfim, só que eu acho que é bastante isso, tipo, a necessidade da refundação de esquerda da Uni é justamente porque o que a gente encontra se a gente vai falar do PSOL e do PCB, são tipo organizações que têm um nível de adaptação muito importante. Porque, por exemplo, tem a questão do pessoal que eu já falei, só que inclusive estavam junto com a burocracia na PUESP. E quando a gente fala da Uni, é muito importante falar da PUESP, porque o que significa você, além de ser tipo uma traição para os trabalhadores, assim, além de você travar a luta, etc., quando você está junto da burocracia, ou seja, do PT dentro do sindicato dos professores, isso significa que você está ao lado da majoritária da Uni. Porque a majoritária da Uni hoje é justamente o PT. E é justamente, tipo, quem está na burocracia desses sindicatos. Aí você se coloca ao lado deles no movimento operário, só que aí você quer se colocar, tipo, independente deles no movimento estudantil. Isso não faz sentido. Isso é bastante contraditório, inclusive. E é, inclusive, a política que o PCB também leva.
Porque o PCB também estava com a burocracia dentro desse sindicato, assim. Enfim, tipo, é isso. O PCB levanta bastante também a consigna sobre organizar os estudantes ao lado dos trabalhadores que a gente levanta, só que é isso, tipo, como se coloca, como que essa organização vai se colocar para organizar os estudantes junto com os trabalhadores, sendo quando se trata do movimento dos trabalhadores, eles se colocam justamente contra os trabalhadores, porque se colocam junto da burocracia, assim. E aí, enfim, assim, eu acho que é um pouco isso, tipo, dada a limitação que essas correntes estão enfrentando por estarem com um nível de adaptação bastante importante, a gente precisa refundar a oposição para que a gente construa uma oposição que seja, enfim, de fato independente, assim. Eu acho que é isso. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas eu esqueci. Mas eu acho que, enfim, é mais ou menos isso. Entendi. Então, pode-se dizer, né, falando de STU e corrente de socialismo e barbárie, pode-se dizer que foi isso que não houve, por exemplo, uma tese em conjunta, né, das correntes de oposição de esquerda, Júlia? Eu acho que. Eu não diria que é isso, mas eu diria que isso contribuiu bastante, assim. Porque a partir de se houvesse um alinhamento de programa, assim, com o PSTU, provavelmente, tipo, a gente poderia ter saído em teses conjuntas. Mas é isso. Não sei se, enfim, não acho que a organização do PSTU estava se colocando para de fato organizar essa oposição, quando nem debater numa plenária da USP eles aceitaram. E na verdade, tipo, o que a gente colocava é que, meu, ter uma plenária da oposição, independente do governo da USP, seria um apoio nacionalmente, assim. Seria um apoio para reconstruir a oposição de esquerda nacionalmente, seria, tipo, muito importante. Mas o que eu acho é que esse debate sobre a refundação da oposição de esquerda, ele ainda não acabou e ele ainda vai permear o Congresso, assim. Entendi. E, Júlia, eu gostaria que você falasse um pouco, né, das diferenças que a Faísca tem com correntes, né, eu diria neo-stalinistas, tá certo que vai ter gente que vai criticar o que eu vou falar, mas é a verdade, como a Unidade Popular e o próprio, né, PCB, né? Qual que é a diferença aí que a Faísca tem, né, com essas correntes, né? Gostaria que você aprofundasse, já que você falou do PCB. As diferenças são várias, mas eu não sei, assim, eu acho que em relação ao PCB eu já coloquei um pouco quando eu falei do sindicato, assim, mas, mas é isso, tem, enfim, são várias diferenças, mas é isso, eu não acho que o PCB se coloque até o final para organizar de fato os estudantes com os trabalhadores, assim. Eu acho que teve um caso bastante importante, especialmente na USP, que foi quando a gente convocou pela Assembleia Geral no Conselho de Centros Acadêmicos, porque ia ter uma paralisação contra o marco temporal, contra o arcabouço fiscal, o novo ensino médio, e por permanência, e o PCB foi contra, na verdade, ter Assembleia Geral, assim como o PSTU também foi contra, e também o PCB fez uma assembleia nas sociais, e foi contra a paralisação, enquanto o conjunto dos estudantes votaram com a gente pela paralisação, assim. Então, é isso. Não sei se coloca para construir de fato a mobilização até o final. Eu acho que sobre projeto de universidade, uma diferença que a gente poderia, enfim, ter com o PCB é justamente a questão do popular, assim, porque a questão da universidade popular, inclusive, isso é um debate bastante profundo. Eu não vou, tipo, entrar em tudo, mas eu vou, tipo, enunciar, assim. Mas eu acho que não sei se a gente concorda até o final sobre
esse da universidade popular, porque esse popular, historicamente, é uma consigna que é utilizada, só que, tipo, não tem explicitamente o caráter de classe, na verdade. Tipo, que é isso que fica muito aberto, tipo, o que é esse popular, fica muito aberto o que é essa universidade popular que eles tanto defendem, que eles levantam a todo momento. E para a gente, uma universidade, a universidade que a gente defende, a universidade que a Faísca e o MRT defende, é uma universidade que esteja no controle dos estudantes e dos trabalhadores para colocar o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire dentro da universidade a serviço da classe trabalhadora e do povo pobre. Um conhecimento que não tem que ser colocado para os lucros capitalistas, como é colocado quando, por exemplo, o iFood saiu de dentro da USP, de dentro da Unicamp, e é utilizado hoje para precarizar a vida da juventude negra, que fica 16 horas com a bag nas costas para ganhar uma miséria para sobreviver, assim. Então, tipo, é a serviço disso que tem que ser colocado a universidade. Para a gente, a universidade que a gente quer é uma universidade que não tenha reitoria, que seja feita uma constituinte livre e soberana para que a universidade seja controlada na mão dos estudantes, dos trabalhadores e dos professores, com maioria estudantil, porque é quem de fato sustenta essa universidade. Para a gente, a universidade que a gente quer é uma universidade que não tenha a base da PM dentro do campus, como se tem dentro da USP. Essa é a universidade que a gente quer. Só que é isso, só fica, tipo, formalmente parece combativo quando você se utiliza de universidade popular, mas não fica claro no caso, tipo, o que isso quer dizer. E, na verdade, eu acho que é absolutamente necessário de falar de trabalhadores explicitamente, de se falar do caráter de classe que a gente quer, quando a gente está falando de uma reformulação do projeto de universidade, assim. Então, eu acho que eu diria que essa é uma diferença que a gente tem com o PCB bastante grande. Enfim, entre outras, entre as ideológicas e etc., que isso, tipo, enfim, é bastante longo. Só que eu acho que, inclusive, enfim, tem vários casos históricos, inclusive, em que o PCB se adaptou, que o PCB conciliou, enfim, até a própria posição que o PCB teve apoiando no segundo turno Lula Alckmin. Enfim, eu acho que, tipo, em relação a isso, a gente pode ter várias diferenças, mas eu acho que isso que eu disse, tipo, pode dar indica bastante coisa que a gente difere. Qual P a gente difere em bastante coisas também, porque eu acho que primeiro que eu diria que a UP é mais declaradamente stalinista, assim, que reivindicam bastante o Stalin, o que eu acho que é quase que criminoso, assim, por você reivindicar dessa forma o Stalin, porque o Stalin é responsável por ter perseguido e matado os trotskistas. O Stalin é responsável por, na burocratização, ter retrocedido todos os direitos das mulheres, ter criminalizado o aborto de novo, ter criminalizado a homossexualidade, ter inclusive dito que as mulheres que tivessem mais de 10 filhos na União Soviética seriam premiadas. Então, tipo, revive o mais nojento da sociedade patriarcal. E foi esse o papel que Stalin cumpriu, assim, para as mulheres, que, enfim, como Trotsky já dizia, que a revolução tem que ser feita com o olhar das mulheres, porque é a classe mais oprimida, assim. Enfim, eu acho que, tipo, tem essa diferença bastante grande, assim, em relação ao stalinismo e o trotskismo, e há aqueles que ainda dizem que a gente não tem que debater stalinismo e trotskismo, e eu acho que esse é um debate absolutamente fundamental e que tem que ser feito, porque o trotskismo e o stalinismo se trata de qual é a estratégia que vai ser utilizada para o próximo momento revolucionário, e essa estratégia se diz sobre se a gente vai se utilizar de uma estratégia que vai ser a traição da classe trabalhadora de novo e que não vai permitir com que a gente faça a revolução internacional e a gente possa chegar no comunismo e tenha acesso ao que o Trotsky chamou da vida bela,
que é a sociedade comunista, ou se a gente vai se utilizar do trotskismo, que é o marxismo revolucionário e que vai permitir com que a gente faça a revolução em todo o mundo. Se a gente vai ter uma estratégia falha que se contenta em um início da revolução num único país e que sabe que isso vai trazer a falência do socialismo, na verdade. Porque não existe revolução em um só país. Tipo, o capitalismo é internacional e por isso que a revolução tem que ser internacional. E eu acho que, enfim, além disso, tem toda a questão, tipo assim, mais programática que a gente tem com a UP. Eu acho que uma consigna que a gente estava levantando em toda a batalha que a gente deu dentro da universidade era uma consigna de legalização das drogas. Porque a guerra às drogas é utilizada no Brasil hoje como pretexto para a polícia do Estado perseguir e matar a juventude negra. E os companheiros da UP não defendem a legalização de todas as drogas, assim. Eu acho que os companheiros da UP, inclusive, não defendem o fim da polícia. Inclusive, é uma coisa que a gente defende muito centralmente, porque a polícia é guarda-costas do Estado burguês, assim, tipo, é para garantir todos os interesses da burguesia e, enfim, isso sendo, inclusive, se precisar, tipo, matar toda a juventude negra e toda a classe trabalhadora com ênfase nos negros, tipo, vai fazer se isso for preciso para garantir seus próprios interesses. E eu acho, tipo, inclusive, bastante grave que os companheiros não defendam o fim da polícia e que em alguns de seus textos, inclusive, falem de uma reformulação da polícia ou de uma polícia eficiente. O que é uma polícia eficiente? Porque a polícia, enquanto constituição, ela é burguesa e ela tá para, tipo, garantir os interesses da burguesia. Isso é a eficiência da polícia. E, enfim, eu acho que várias coisas em relação a isso, tipo, enquanto a Faísca tava na linha de frente de conseguir, de conquistar as cotas trans na UFABC, os companheiros da UP soltam no Dia da Visibilidade Trans um texto transfóbico dizendo que as pessoas trans precisavam de ajuda para reverter a sua condição. Isso é absolutamente criminoso, enquanto sendo, tipo, desde sempre, a população LGBT é a mais vítima de maior preconceito, inclusive pela extrema-direita, de maior preconceito e de maior morte num país em que a população trans e travesti é a que mais morre no Brasil, assim. Enfim, eu acho que o movimento pela revolução que tenha olhos no socialismo de fato é um movimento que se coloca ao lado da classe trabalhadora e do povo negro e não queira apontar no dedo dessa população o que acha sobre a sua condição ou não, assim. Maravilha, Júlia, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação, Júlia, dizer, né, que eu gostei aí demais aí do nosso papo, né? Quando eu fiz esses dois joinha aqui para você, significa que eu concordo plenamente com o que você colocou, né? E eu passo a bola para você fazer as considerações finais sua. Ai, que difícil. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu adiantei um pouco agora no final da última pergunta. Mas eu acho que enfim, a gente está num momento bastante importante, que é o momento que a gente vai ter agora nas próximas semanas o Congresso da Uni. E é bastante importante, eu acho, que a gente vá com muita força para lutar por uma política que essa direção tenha de ser independente dos governos, porque eu acho que é um cenário bastante grave que está colocado, um cenário que a gente tem uma infinidade de reformas, como eu falei, a reforma da Previdência Trabalhista, do novo ensino médio, o marco temporal, o arcabouço fiscal, e tudo isso está colocado para precarizar, enfim, a nossa vida. Eu chamo os companheiros do PSOL para, tipo, romper com o governo e, de fato, poderem construir uma oposição até o final, uma oposição que de fato seja independente. Enfim, chamo
enfim, todas as organizações que eu citei para refletirem sobre as suas posições, enfim, para terem uma independência tanto no movimento estudantil como no movimento operário, porque eu acho que se cada organização dessa, tipo, coloca como princípio o marxismo, tem que se lembrar que na primeira página do Manifesto Comunista, o Marx dizia que os interesses da burguesia e do proletariado são absolutamente inconciliáveis. E quando nossos interesses são inconciliáveis, não é possível a gente se conciliar com a burguesia achando que esse seria um caminho mais fácil para adquirir as nossas demandas. As nossas demandas dentro do sistema capitalista é simplesmente opostas a esse sistema nojento, então isso, por conta disso eu diria que não existe um caminho mais fácil. Para mim, o caminho para derrotar cada ataque desse é, na verdade, se utilizar da estratégia do trotskismo, que é o marxismo revolucionário, como eu já disse, para que a gente vá até o final em cada batalha e enfrente o Estado em cada batalha dessa e possa, de fato, chegar na revolução internacional. E eu acho que, enfim, eu terminaria com isso, porque eu acho que tem várias questões políticas, como eu já coloquei. Eu acho que a independência de classe é bastante fundamental, entender toda a estrutura da universidade de poder é bastante fundamental. Entender que esses interesses são que explicam cada ataque desse, mas, na verdade, eu acho que quando eu conheci o trotskismo, foi o que mudou a minha vida e foi o que faz eu dedicar minha vida todos os dias para isso. E eu acho que esse é o único caminho, acreditar nas nossas próprias forças, ter uma estratégia bastante clara e se preparar para dirigir a classe trabalhadora no próximo momento revolucionário. O que é a única coisa que vai ser possível a gente conquistar tudo que a gente está falando. Quando a gente fala de uma sociedade livre de toda opressão e exploração, é só confiando nas nossas forças no movimento operário, no movimento estudantil, unindo estudantes, trabalhadores, professores e o povo oprimido. Isso que estava prescrito nos escritos do Marx e do Trotsky, é esse espírito que eu revivo. E, enfim, eu acho que esse é o legado que vai tornar a classe trabalhadora vitoriosa. É isso. Maravilha! Então, mais uma vez aqui agradecendo a Júlia, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Não se esqueça aí de se inscrever, né, no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, né, curta, compartilhe, comente os nossos vídeos, né. Hoje à noite vai sair a matéria, né, que eu fiz sobre, né, a luta dos servidores aposentados, né, de São José dos Campos. E também segue a gente no Facebook, Instagram, TikTok, né, e acho que é isso só. E, ô Júlia, né, eu fiquei sabendo que no dia 2 vai ter o plenária da Faísca Nacional, né, dia 2 ou dia 1º. Gostaria que você falasse um pouco, né, se você quiser, obviamente. Sim, vai ter a plenária agora, no domingo. É dia 2 para a gente, enfim, debater qual a política que a gente vai levar para o CONUNE, inclusive, e que vai ser um pouco de tudo isso que eu já falei. E, enfim, a gente está tentando construir essa plenária e chamando, enfim, todo mundo que construiu as nossas chapas em cada universidade. Vai ser uma plenária nacional às 3 horas no domingo. E, enfim, bastante importante, assim, para a gente debater o que está colocado para o CONUNE, assim, e qual a política que os comunistas têm que levar. Assim. Maravilha, então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma live do Mesa de Debates. Por hoje é só, né? Não tem muita coisa aí para falar hoje. Forte abraço e fui.